Disse que é a forma da não forma, a imagem do não existente, o indistinto. Ao confrontá-lo, não vemos seu rosto. Ao segui-lo, não vemos seu dorso. Estes versos estão entre os mais profundos do capítulo 14 do Tao Te Ching, porque Lao Tse tenta fazer algo quase impossível, falar daquilo que existe antes de qualquer coisa que possa ser vista, pensada ou nomeada. Ele já nos disse que o Tao é invisível, inaudível e intangível. Agora surge uma pergunta inevitável. Se não posso vê-lo, ouvi-lo, nem tocá-lo, então o que é esse Tao? E Lao Tse responde com paradoxos. Forma da não forma, imagem do não existente, indistinto. Não são definições, são palavras usadas para conduzir a mente até o ponto em que ela percebe que já não pode avançar. Venha, sente-se em silêncio por um instante, porque estes versos falam daquilo que está tão próximo que jamais pode ser colocado diante de você. Disse que é a forma da não forma. Parece uma contradição. Como alguma coisa pode ter a forma daquilo que não possui forma? Mas observe, tudo aquilo que você conhece possui alguma determinação. Uma árvore tem forma, uma montanha tem forma, o teu corpo tem forma. Até um pensamento possui algum contorno na consciência. Mas Lao Tse pergunta silenciosamente: o que permite que todas essas formas apareçam? Imagine uma onda. Você pode apontar para ela. Ali está a onda. Ela possui altura, movimento, duração e parece uma coisa. Mas antes de ser onda, ela já era água. Quando deixar de ser onda, continuará sendo água. A forma apareceu, a forma desaparecerá. Mas aquilo que permitiu a forma não nasceu junto com ela. Assim é o Tao. Todas as formas são temporárias, mas aquilo que permite todas as formas não pode possuir uma forma particular. Se o Tao tivesse uma forma definitiva, seria apenas mais uma coisa entre as coisas. Por isso, ele é chamado a forma da não forma. A imagem do não existente. Aqui, Lao Tse aprofunda ainda mais o paradoxo. Não existente não significa simplesmente nada. É o não manifestado, aquilo que ainda não se tornou alguma coisa determinada. Pense numa semente. Você olha para ela. Onde está a árvore? Não está visível, pois não há tronco, não há folhas, não há galhos. E, no entanto, a possibilidade da árvore já está ali. O manifesto,
ainda repousa no imanifesto. O não existente do tal não é um vazio morto, é o mistério anterior à manifestação. O indistinto. Agora chegamos a uma palavra fundamental. Porque o tal é indistinto? Porque nele ainda não surgiram as divisões. Antes de a mente dizer eu e o outro, belo e feio, alto e baixo, vida e morte, sucesso e fracasso, existe simplesmente isto, a realidade inteira, indivisa. Imagine o oceano novamente. A mente olha e diz: esta é uma onda, aquela é outra onda, ali a espuma, aqui a correnteza. As distinções são úteis, mas o oceano nunca se dividiu realmente dessa maneira. Nós o dividimos para compreendê-lo. Assim, fazemos com toda a existência. Criamos nomes, criamos categorias, criamos fronteiras e depois esquecemos que fomos nós que desenhamos muitas delas. O tal é indistinto porque está antes da tesoura da mente. Ao confrontá-lo, não vemos seu rosto. Aqui, Lao Tse cria uma imagem extraordinária. Imagina que desejas encontrar o tal. Então, você o procura. Você quer vê-lo diante de ti. Você quer dizer, ali está, mas não consegue ver seu rosto. E por quê? Porque para ver alguma coisa diante de você, precisa haver separação. Você aqui, a coisa ali, o observador e o observado. Mas como poderia ficar diante daquilo dentro do qual você próprio existe? Imagine um peixe perguntando: onde está essa água de que todos falam? Ele nada para a direita, não encontra, nada para a esquerda, não encontra. Sobe, desce, procura por toda parte, mas nunca consegue colocar a água diante de si. E por quê? Não porque a água esteja escondida, mas porque está próxima demais. Ele procura a água dentro da água. O tal não pode ser colocado diante de ti, porque tua própria procura já acontece dentro dele. Isto muda tudo. Talvez o tal não seja difícil de encontrar, porque esteja distante. Talvez seja difícil de encontrar, porque nunca estiveste separado dele. Ao segui-lo, não vemos seu dorso. Aqui, Lao Tse completa a imagem. Se não consigo ficar diante do tal, talvez possa segui-lo. Talvez consiga vê-lo indo adiante, mas novamente falhamos. Não vemos seu dorso. E por quê? Porque o tal não está indo para algum lugar. Não existe um ponto onde ele começa e outro onde ele termina. Não há
aqui está o tal, e depois ali ele passou. Uma pessoa caminhando deixa pegadas, um animal deixa rastros, uma embarcação deixa ondas, mas o tal não deixa um atrás, porque ele é o próprio campo onde frente e atrás, antes e depois, chegada e partida aparecem. Você não pode seguir aquilo que nunca se afastou. Nem diante, nem atrás. Aqui está o coração destes versos. Se confrontas o tal, não há rosto. Se o segues, não há dorso. Então, onde está? A pergunta começa a desaparecer, porque perguntar onde está o tal pressupõe que existe algum lugar onde ele não esteja. E Lao Tse está justamente dissolvendo essa ilusão. Agora, olhe para dentro. Observe tua própria experiência. Neste momento, existem pensamentos. Você pode observá-los. Existem sensações. Você pode percebê-las. Existem sons. Você pode ouvi-los. Mas existe algo anterior a tudo isso. O espaço consciente onde tudo aparece. Você consegue colocá-lo diante de ti? Não. Consegue virar-te e vê-lo atrás? Não. Porque qualquer coisa que vejas já está aparecendo dentro dessa própria consciência. Essa não é necessariamente uma definição do tal, mas é uma excelente porta para compreender o que Lao Tse está tentando indicar. Aquilo que permite toda a experiência não aparece como mais um objeto dentro da experiência. E aqui existe um ensinamento muito importante. Muitos procuram o tal como se fosse uma experiência extraordinária. Esperam uma revelação, um estado místico, uma sensação especial, uma iluminação. Mas você consegue perceber a ironia? Enquanto procurar uma experiência chamada tal, você já transformou o tal em mais um objeto que deseja possuir. E então, continua procurando o rosto, continua procurando o dorso. Mas Lao Tse está dizendo: pare. Talvez aquilo que procuras não possa ser encontrado justamente porque nunca esteve perdido. Forma da não forma significa aquilo que permite todas as formas sem ser limitado por nenhuma. Imagem do não existente significa o manifesto repousando no mistério do imanifesto. Indistinto significa a realidade antes das divisões,
criadas pela mente. Não vemos seu rosto, significa que o tal nunca pode tornar-se um objeto diante de nós. Não vemos seu dorso, significa que o tal nunca pode ser encontrado como algo que passou ou que está indo embora. Ele não está adiante, não está atrás, não está chegando, não está partindo. Para a tua vida, observe. Talvez o maior ensinamento destes versos seja este: não transforme o tal em mais uma coisa que precisas procurar. Quando estiveres andando, observa. Quando estiveres respirando, observa. Quando uma folha cair, observa. Quando um pensamento surgir e desaparecer, observa. Não pergunte imediatamente: onde está o tal nisso? Por um instante, abandona a pergunta e talvez percebas algo muito silencioso. A folha aparece nele. O pensamento aparece nele. Tua pergunta aparece nele. E aquele que procura também aparece nele. Vai e lembra-te, você não verá o rosto do tal, pois ele nunca esteve diante de ti. Não verás seu dorso, pois ele jamais se afastou. Você o procura como uma onda procurando o oceano, sem perceber que aquele que procura aquilo que é procurado e o próprio movimento da busca são o mesmo oceano.